orgânica em si. Mas ele se sente muito bem sabendo que ele é capaz de dar conta da esposa que tem. Pode ser uma moça bonita, atraente. E ele, satisfazendo essa mulher, ele também tem uma satisfação. Agora, com o tempo, a relação matrimonial vai se modificando. E, de repente, aparece a necessidade de continuar provando que ele precisa, que ele dá conta do recado. E aí vem a internet, vem as sugestões. E a luxúria voltada para um sexo virtual pode levar esta pessoa a uma decisão de procurar um sexo real fora de um relacionamento conjugal. E por que isto? Porque ele tem uma satisfação sem compromisso. Verdade. Ele não tem um compromisso, aquele compromisso de responsabilidade da casa, de cuidar da esposa, protegê-la, né? Eu costumo dizer que muitas vezes o casado, terá que virar as costas um para o outro. Mas não porque brigaram, não porque um está com raiva do outro, mas é que eu defendo a relação aqui, você defende ali. Eu defendo as suas costas, você defende a minha. E muitas vezes nós vamos ter que defender a nossa família de formas muito fortes, muito firmes, de várias situações. E isso acaba pesando. Num sexo virtual ou mesmo real, fora do casamento, não existe nada disso. Ele não está envolvido emocionalmente, ele apenas está buscando uma satisfação biológica. Pessoal, biológica. Né? Principalmente sem o vínculo afetivo. O vínculo afetivo independe da relação sexual. E se existir o vínculo? Se existir o vínculo com a outra, Isto. complica. A coisa fica complicada se não houver o vínculo. Mas se houver o vínculo, aí é... Aí deixaria de ser a luxúria. Mas o que é que provocou essa situação? Se não a luxúria? De início, sim. Então, ela compromete. Né? Porque se a pessoa não se resolve nessa questão e vai procurar uma outra parceira para tentar resolver a sua carência e talvez até desenvolva um vínculo aqui, eu creio que alguma coisa falhou na relação. Talvez tenha sido ele mesmo, que não tomou cuidado com algumas coisas, algumas fronteiras que eu entendo ser muito necessárias. O que acarretaria para essa pessoa que pratica, que tem isso dentro do... Vamos dizer, chama isso até mesmo de um transtorno de personalidade? Pode ser. O que acarretaria para ela como pessoa? Que sentimentos poderia trazê-la? Ou sentimento, alguma coisa que seria boa ou má para a pessoa? Eu creio que a pessoa, quando ela se envolve com uma outra pessoa que não seu cônjuge, ele desenvolve um sentimento de culpa muito grande e uma ambivalência muito grande consigo mesmo. Eu quero ou não quero, eu saio ou não saio, fico ou não fico. E ele fica dividido, porque ele tem um vínculo com a esposa, provavelmente filhos, uma estrutura já organizada, e agora ele tem que fazer uma escolha. Essa ou aquela. E dependendo da estrutura de personalidade dele, ele pode sentir-se muito culpado por isso, muita vergonha disso. Não é? E essa culpa acaba prejudicando a intimidade. Alguma coisa já o afastou da sua esposa. Agora, quando acontece concretamente a traição, esta pessoa sente uma culpa tão grande que acaba fortalecendo o seu isolamento. Então ela fica isolada, completamente isolada. E é curioso porque no entorno desta pessoa, ela construiu vários relacionamentos, amigos, familiares, colegas de trabalho. E de repente tudo aquilo que ela construiu, ou ele construiu, associado à sua esposa, ao seu cônjuge, acaba. Então, muitas vezes, os próprios familiares se afastam, os amigos mais próximos acabam se afastando e de repente essa pessoa está sozinha. Ela tem que sair numa condição muito dolorosa para ela. Ela vai para um isolamento.
a não ser que ele saia com uma outra companheira já firmada, etc. Seria uma solução? Quando eu me deparo com uma situação dessa, eu vejo muito sofrimento. Pastor, uma curiosidade. Vamos dizer, o jovem em plena... Eu vejo assim, às vezes eu ouço, até mesmo em consultório, dependendo até da religião ou a cultura da própria família, a igreja combate que o jovem exercita o amor ou a prática sexual antes de um casamento. Fantasia existe, porque está aí a mídia, os filmes, é impossível desvincular a nossa cultura de hoje com a necessidade dos anseios de qualquer jovem. Aí ele vai fazer aquilo que a mídia solicita para ele fazer, até para a autoafirmação de jovem, e ele está no apogeu da adolescência e tem essas necessidades. Por outro lado, a cultura da família ou da igreja diz que ele não pode ter relacionamentos. Como é que fica a cabeça do jovem? Fica confusa. Eu quero uma resposta. Como fica confusa todo mundo. A gente nunca sabe onde põe o desejo. Já cantava acho que era o Caetano, né, que cantava isso. Não sabe onde pôr o desejo. Como é que eu lido com isso? Já foi muita reflexão sobre isso, sobre essa condição. Eu cheguei a uma conclusão. Não existe sexo antes do casamento. E essa é uma ideia que muito pouca gente percebe. Só aventuras. Não existe sexo antes do casamento, porque a relação sexual é o casamento. As pessoas não percebem isso. Se nós pegarmos uma instrução importante, lá de Gênesis, diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Este é o casamento. Outra história, quando José conhece Rebeca, ele vê a Rebeca de longe e, desculpe, é Isaac, né, a personalidade aí. Ele vê a Rebeca, e era uma moça bonita, o texto diz: e ele tomou Rebeca, levou para a tenda de sua mãe e a tornou sua mulher. No meio do deserto. Não tinha festa, não tinha buffet, não tinha nada disso, não tinha orquestra, nada. Ele a tornou sua mulher. Como se torna uma mulher sua mulher? Pela relação sexual. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa curiosa. Quando um rapaz tem uma relação sexual com a sua namorada, eles casaram. Não é a cerimônia da igreja, essa coisa toda. Porque não existe sexo antes do casamento, é proibido. Se este casal jovem tem um compromisso sério, e esse compromisso é mantido seriamente, e se tiver uma relação sexual, nós temos simplesmente que abençoar esse casal e criar condição para que eles se sustentem. Porque casados já estão. O grande problema é, fiquei, né? Tá, legal, eu fiquei. O que aconteceu então? No momento seguinte eu fico com a outra, isso é adultério. Porque casou com a primeira. Mas mesmo antes do casamento? Se a relação sexual foi o casamento? Mas o povo não vai entender isso, pastor. Não vai entender. Mas se a gente for sério com a coisa, percebe que a relação sexual é muito mais séria do que a gente imagina. Não é, se nós entendêssemos isso desta maneira, o preconceito não existiria. Como é que então nós vamos lidar com isso? Deveríamos estar ensinando isso. Eu sei que a minha posição é polêmica. Sem dúvida. Né? A minha posição é polêmica. Eu já polemizei muito com meus próprios colegas. No entanto, eu tenho encontrado alguns conselheiros que percebem a mesma coisa. Então, como é que se lidaria, por exemplo, com um namoro, um noivado? A melhor resposta que eu encontrei foi de um conselheiro austríaco, já falecido, que ele diz o seguinte: o rapaz encontra a moça e começa um relacionamento. A intimidade desse relacionamento deve ir evoluindo
gradativamente, uma aproximação na sua intimidade, até que chega realmente o momento da relação sexual ou casamento. E nesta ocasião, então, se faz uma festa, a sociedade aplaude, confirma aquele casal, e aí sim, naquele momento, culmina essa relação de intimidade com a relação sexual. Aí estão casados. Mas nós estamos vivendo uma condição social, cultural, que não permite não isso. permite isso, não cria condição para isso. Por certo que muitos acabam acontecendo exatamente isso, não por conhecer esse lado histórico, bíblico, esse conhecimento teológico, mas nós sabemos que no dia a dia a maior parte não vai acontecer isso mesmo. Eu sei disso, mas eu não... como este é um entendimento raro, eu reconheço isso, mas eu entendo que é baseado naquilo que a Bíblia nos diz, eu não posso deixar de falar disso, de ensinar isto. E é muito curioso que eu tenho encontrado alguns colegas que de repente falam da mesma coisa e surpreendentemente está começando a haver uma noção diferente. Eu tenho para mim que se nós entendêssemos essas questões, que uma relação sexual tem comprometimentos muito maiores, e é só a gente observar um pouco que tem mesmo, eu creio que nós resolveríamos muita coisa da luxúria.